Oi, hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. No capítulo 6, a terceira parte do livro, que fala das leis naturais. E neste capítulo, que fala da lei de destruição, nós vamos estudar o título Flagelos Destruidores, para que possamos compreender melhor a situação atual em que nós estamos vivendo, já que nós estamos passando por um momento de grandes provações, todos nós, todo este planeta. Na pergunta 737, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que Deus fere a humanidade? E a resposta nos diz assim: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Como os julgais somente do vosso ponto de vista pessoal, dai-lhes o nome de flagelos, em virtude do prejuízo que vos causam. No entanto, muitas vezes, esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Bom, aqui nós podemos refletir muito. Se Deus achou necessário esta peste, esta pandemia, flagelando aos nossos olhos, flagelando, destruindo, assim, toda a humanidade, se Ele achou necessário para nos fazer progredir mais depressa, nós podemos entender que nós não estávamos alcançando os desígnios divinos, que nós, todos nós, toda a humanidade, não estávamos agindo conforme o progresso que Deus desejava que fizéssemos. Então nós podemos entender quem nós somos, em que condições nós estamos aqui. Porque a grande maioria das pessoas interpreta as suas experiências, as suas decisões como extremamente sábias e poderosas. Muitas pessoas raciocinam diante dos seus objetivos como se a vida estivesse totalmente em suas mãos, como se a vida pudesse ser conduzida de uma maneira apenas conforme a sua própria vontade. Muitas pessoas pensam assim, muitos de nós pensamos assim. Raciocinamos, fazendo planos, combinamos coisas, planejamos, como se nada pudesse interromper o nosso caminhar, como se nós fôssemos completamente autônomos, completamente decididos e basta
planejar corretamente, agir corretamente conforme o entendimento próprio, e tudo vai se estabelecer, tudo vai se conduzir da maneira como o desejado. Será que é assim mesmo? Quando aparece um flagelo desta magnitude, envolvendo toda a humanidade, tão grave, fazendo as pessoas pararem, entrarem em suas casas, permitindo a despoluição de muitos lugares, permitindo a natureza ganhar espaço novamente, dando liberdade ao planeta. Tanto se fala em questões ecológicas, mas pouco se faz. Parece que o ser humano deseja ser servido o tempo inteiro. O ser humano organiza suas atitudes, suas atividades de uma forma como se fosse invencível, como se soubesse até mesmo o dia da sua desencarnação. No entanto, nós não sabemos disso. Não sabemos. Todos nós desejamos continuar vivendo, salvo algumas exceções. Mas observando o comportamento que todo o planeta agora desenvolveu, modificando seus hábitos, modificando sua rotina, nós podemos compreender o quanto que as pessoas, em sua grande maioria, desejam viver. Porque acataram prontamente as ordens de se manterem em isolamento em seus lares. Então nós desejamos viver, porque nós temos afetos, nós temos objetivos. Porém, acredito que neste momento nós precisamos pensar que Jesus permitiu que este flagelo, que esta peste se derramasse sobre todos nós, para que nós pudéssemos progredir mais depressa. Vamos lembrar também que aqui ele diz assim: em cada nova existência, o ser humano sobe mais um degrau na escala da perfeição. Nós sabemos que quando um espírito encarnado não move esforços em se fazer melhor, permitindo com que as suas tendências negativas, suas tendências desenvolvidas em outras encarnações, se derramem, quando o espírito encarnado se permite se conduzir, comandado pelos seus instintos, pelas suas vontades, pelas suas paixões, cometendo os mesmos erros de vida anterior, sem fazer nenhum esforço para se transformar, para se melhorar, mas se chega ao ponto próximo de fazer algo ainda pior do que outrora, este espírito encarnado é retirado da encarnação, de um instante para o outro, porque estará ele indo contra as leis de Deus. E a lei de Deus determina. Todos nós estamos em evolução, ninguém involui. Ninguém evolui. Então, a pessoa até pode ter feito uma proposta reencarnatória de viver até os 60, 70 anos,
caso conseguisse se modificar, caso conseguisse se manter fiel aos desígnios divinos, alterando suas próprias tendências, se conseguir fazer com que o próprio espírito evolua, buscando conhecimentos, desenvolvendo dentro de si a teoria, o esforço próprio. A pessoa pode ter feito uma proposta reencarnatória nesses termos e poderia viver até os 60, 70, 80 anos. Porém, se logo no início da sua adolescência, no início da sua vida mais madura, a pessoa esquece tudo aquilo que fez em sua proposta reencarnatória e se deixa levar completamente por suas loucuras, por suas paixões. E claro, pode ser ainda por cima influenciado por espíritos que desejam a vingança. E então, se a pessoa irá incorrer num novo erro, ainda pior do que no passado, é pelo bem da própria pessoa, pelo bem desse espírito, que Deus vai retirar ela da encarnação. Vejamos, no momento em que a pessoa estava desencarnada ainda, e ali, antes da reencarnação, tenha participado de sua proposta reencarnatória, então elaborou vários programas de reajustamento, de perdão, de fazer o bem àqueles aos quais tinha prejudicado no passado. Fez todo esse programa, desejoso de aproveitar a oportunidade na encarnação para se redimir, para se regenerar. Ele estava consciente, lúcido de suas tarefas e pediu. Espíritos bondosos o envolvem, o auxiliam para a reencarnação. Tudo muito bem elaborado, muito bem preparado. Mas daí nasce. A pessoa recebe o corpo físico, como também recebe o véu do esquecimento, para o próprio bem. Para o próprio bem. Porque vivenciar, experienciar é um tanto diferente do que planejar. Então, reencarna com uma consciência bem menor do que aquela que possuía lá no plano astral, antes de possuir o corpo físico. É bem verdade que, tendo um corpo físico, o espírito, ele se torna limitado, muito limitado. Enquanto que no plano astral, quando estamos em desdobramento, ou mesmo com o corpo físico dormindo, ou quando nós estamos desencarnados, as nossas faculdades espirituais se ampliam enormemente. Por isso nós dizemos que possuímos em torno de 5% de consciência quando estamos encarnados, em vigília. Então, é tão importante nós sabermos que o amor de Deus é imenso a cada um de nós. O amor de Deus é imenso a toda a humanidade, a todos, encarnados e desencarnados. A vida pode ser considerada, uma vida inteira pode ser considerada um instante diante da eternidade que temos pela frente. Então, se nós conseguirmos fazer bom uso de nossa encarnação, evoluindo, nos esforçando, não será necessário passarmos
por tanto sofrimento. Porque Jesus disse que o seu jugo seria suave e o fardo leve. Então, o que é o jugo? É viver de forma cristã, é viver como Jesus exemplificou através de sua vida aqui conosco. Então, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus, a vida se torna leve e suave. Mas ao contrário, quando nós nos negamos a fazer todos os esforços necessários para nos transformarmos, a vida se torna uma vida de sofrimentos. E a destruição é necessária para que possamos voltar, então, através da morte do corpo físico. Aqueles rebeldes necessitam retornar ao verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, para voltarem a tomar consciência novamente de si, do que estão fazendo, do que estavam fazendo então na sua encarnação. Então, quando esse espírito com em torno de 5% de consciência encarnado está agindo de uma forma rebelde, agressiva, contrário às leis divinas, contrário à sua própria evolução, quando este espírito ele é retirado da encarnação, através da morte do seu corpo físico, o seu espírito ele se torna muito mais consciente, mais lúcido do que quando ele estava aqui encarnado. Então ele verá a maneira como ele estava vivendo e certamente se arrependerá. E ele vai pedir, ele vai ter que recomeçar tudo de novo. Ele vai pedir, com toda certeza, ele vai pedir para reencarnar de novo, quanto antes. E ele poderá fazer durante o período em que se prepara por quem é que ele vai reencarnar, o tempo necessário para ele poder, porque todos interligados, é necessário que se encontre alguém que deseja a maternidade, mas que tenha alguma coisa a ver com aquele espírito, porque Deus oportuniza que as pessoas se reencontrem conforme aquilo que elas necessitam resgatar. Então talvez ele tenha que esperar algum tempo, talvez ele possa vir logo. Isso tudo é muito bem organizado. Então, nesse período que ele aguarda no plano espiritual, ele pode também colaborar com a sua própria evolução. E isso vai fazer com que ele consiga méritos também para a sua próxima encarnação. Ele pode, no plano astral, participar de grandes estudos, de práticas de caridade, de bem aos outros, e assim ele vai se fortalecendo, se treinando para quando reencarnar, conseguir dar curso à sua própria evolução, não permitindo que suas tendências, suas paixões o dominem em suas ações. E eu acho que isso é muito importante a gente entender, porque muitas pessoas ainda acreditam que basta ajoelhar ou basta fazer promessas e rezar e pedir, fazer uma oração bem elaborada, para que tudo aconteça conforme a sua vontade. Mas não é bem assim. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou claramente que nós devemos perdoar aos outros para recebermos o perdão de nossas ofensas. E quando questionado, Jesus disse que não eram apenas 7 vezes que deveríamos perdoar, mas 70 vezes 7 vezes. Então, é por isso que nós recebemos sempre uma nova encarnação e vamos continuar reencarnando até que nós não precisaremos mais passarmos pelo mundo material, através de um corpo físico, para termos as experiências necessárias para a nossa evolução. É por isso que Deus permite que nós sejamos, por vezes, ofendidos, ou tantas outras situações em que vivenciamos mágoas, melindres,
irritações, tudo isso nos serve como veículo de crescimento. Mas a decisão de crescer ou não é própria, é individual. Porque nós podemos fazer bom uso de uma situação. Por exemplo, quando alguém nos ofende, nós podemos fazer bom uso perdoando, seguindo lá o que Jesus ensinou. No momento que nós conseguimos perdoar após alguém nos ofender, nós poderemos à noite fazer a oração do Pai Nosso com dignidade. Poderemos dizer: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí sim, a força moral é adquirida através da prática. Através da prática. A maior fé, ela é manifestada quando? Quando está tudo bem, está tudo tranquilo? Ou será que a fé, ela é manifestada quando ela é posta em prova? Justamente em momentos como agora, em que estamos passando por estas provações tão graves que este vírus está nos ofertando. Então, se nós modificarmos o nosso olhar, ao invés de sentirmos medo, ansiedades, angústias, se nós entendermos isso aqui que está escrito no Livro dos Espíritos, a pergunta que Allan Kardec fez e os espíritos gentilmente responderam, com tamanha sabedoria e clareza, com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? É o que está acontecendo. O que eles respondem? Para fazê-la progredir mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos. Espíritos encarnados e desencarnados. Porque nós estamos o tempo todo em companhia uns dos outros. É uma situação que nós precisamos raciocinar. O Espiritismo prega não a fé cega, mas a fé raciocinada. Então nós temos que raciocinar, nós temos que pensar. Por que Deus está permitindo isso com toda a humanidade? Porque a humanidade estava parada. A humanidade estava deixando o seu compromisso evolutivo, moral e espiritual de lado. Então, os pais não fazem algo semelhante com seus filhos quando o filho não lhe obedece? O pai, a mãe, então chama ele para o lado e diz: filho, isso não pode, estou decepcionado contigo, eu quero que tu faça assim, assim. Caso tu não possa fazer isso, não vai dar para fazer aquilo. Não é mais ou menos assim que nós, humanos, nós fazemos com os nossos filhos? Nós não queremos que os nossos filhos fiquem na frente de uma televisão o dia inteiro. Não queremos que os nossos filhos não saibam cuidar do próprio corpo físico. Não queremos que eles adoeçam. Quando nós enxergamos nossos filhos acabrunhados, entristecidos, vamos lá e perguntamos: mas o que é? E nós vamos tentando buscar o motivo, a causa, e vamos auxiliando, e vamos conduzindo. Pois é. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E Deus agora está permitindo. Certamente está permitindo estes flagelos acontecerem com a humanidade, porque muitos foram os convites amorosos, as propostas iluminadas, os caminhos floridos oferecidos a nós. Mas o que nós desejamos? Por onde nós andamos?
por caminhos que nós, ignorantes como somos, nos colocamos de forma envaidecida e orgulhosa e acreditamos nas nossas próprias ilusões, nas nossas próprias suposições, esquecendo as orientações divinas. Porque nos ligamos tanto à matéria, nos prendemos tanto à matéria, que nós nos iludimos, como se nós pudéssemos utilizar toda a nossa saúde somente para as conquistas do necessário a si próprio. Como se pudéssemos usar o tempo que Deus nos dá disponível para encontrar somente as nossas próprias satisfações. Como se pudéssemos viver as nossas vidas apenas em busca dos próprios prazeres. E Jesus não ensinou isso. E foi exatamente pela união de todos esses motivos egoístas e orgulhosos do ser humano que as energias foram nos levando a um desequilíbrio tal que ocorreu isto. Então, agora que nós estamos vivenciando este momento, por um lado, muito ruim, mas por outro lado, nós podemos entender que é um tempo precioso e muito importante, em que todos nós podemos nos conduzir aproveitando este tempo da melhor maneira, estudando as leis de Deus, estudando o que Jesus ensinou. Talvez está faltando criarmos para logo mais, quando pudermos voltar à convivência social. Talvez esteja faltando rodas de conversas em que o assunto principal poderá ser a vida de Jesus. É uma ideia, né? Conversarmos sobre o que Jesus ensinou, fazendo planos sociais, fazendo planos amplos, para que a vontade de Jesus se faça em nossas vidas, a vontade de Deus se faça em nossas vidas. Quantas bênçãos nós receberemos quando estivermos pensando e agindo conforme os ensinamentos de Jesus. Porque se nós necessitamos de flagelos para evoluirmos mais depressa, quando estivermos evoluindo de acordo com a velocidade que Deus deseja, não precisaremos mais desses sofrimentos. Então vamos nos unir e fortalecer esses laços, primeiramente em nossas famílias, que é a ordem principal, porque todos nós fomos convidados agora a ficarmos dentro de casa, junto com os nossos familiares. Aproveitaremos então este tempo para aprendermos a respeitar ao nosso próximo, para aprendermos a amar verdadeiramente o nosso próximo. Respeitar o próximo, não só porque o outro está fazendo a nossa vontade, mas aprender a respeitar o próximo, mesmo quando o outro não faz a nossa vontade, faz bem ao contrário. Porque este amor que Jesus deseja que todos nós aprendamos a sentir, uns pelos outros, é um amor incondicional. Não é aquele amor assim que, eu amo enquanto me agrada. Não, é muito mais do que isso. Na verdade, isto nem é amor.
amo enquanto me agrada. Isso não é amor, isso tem outro nome. Isso são outros interesses. Nós necessitamos aprender a amar. Estamos distante disso, como diz o Divaldo Franco. Há um tempo atrás, nós estamos apenas aprendendo a engatinhar nesse aprendizado de amor. E o que é amar? Amar é tolerar, respeitar, auxiliar, escutar, não julgar. É ter paciência. E assim o amor vai crescendo dentro de nós. Mas enquanto que nós necessitarmos que o outro nos faça algo de bom, ou nos convença através de seduções, de presentes, de mimos, não, isso não é amor. Enquanto nós precisarmos disso, não é amor que tem aqui dentro. Aqui dentro nós precisamos desenvolver o sentimento de amor pelo outro, independentemente do que o outro nos dá, do que o outro nos faz, do que o outro nos oferece. Aí nós estaremos amando. Então, agora que nós estamos dentro da família, próximos, quase alguns trancados dentro da família, nós precisamos aproveitar este momento, fazendo os resgates que temos. Porque se nós temos dentro da nossa família alguém que não nos agrada, que nos tira do sério, ou que faz aflorar de dentro de nós sentimentos de irritação, de desgosto, tem que parar tudo, refletir, raciocinar e entender. Esta pessoa, com toda certeza, eu conhecia em outra encarnação. E na preparação desta encarnação, certamente eu mesmo pedi para vir próximo desta pessoa, para que eu pudesse aproveitar esta encarnação e desfazer os desentendimentos do passado, desfazer os sentimentos ruins do passado. Então Deus nos dá a oportunidade de virmos bem próximos, para que possamos assim regenerarmos a nós mesmos, nos preparando desta forma para um mundo de regeneração. Então nós necessitamos aprender os ensinamentos de Jesus, assim como nós necessitamos praticar os ensinamentos de Jesus. Praticar. Não adianta a teoria dentro de nós. Não adianta termos lido vários livros ou muitos livros se nós não conseguirmos praticar. Se ficarmos criando justificativas ou desculpas para nossa irritação, para nossa brabeza, para o nosso mau humor, nós estaremos nos colocando de uma maneira contrária à nossa própria evolução. E Deus é tão bondoso conosco, é tão amoroso conosco, que Ele sempre vai nos dando as provas. Mas é claro que sempre estas provas, elas são no limite de nossas capacidades de vencê-las, não além de nossas capacidades de vencê-las, nunca além. Porque daí seria castigo, seria nos colocar em sofrimento injustificado, e não é assim. Deus nos ama e Ele vai nos conduzindo à nossa própria evolução. Então basta a nós nos colocarmos além da boa vontade. Basta a nós estudarmos e praticarmos
prestando atenção em cada detalhe que nos ocorre durante o dia, em cada acontecimento ao nosso redor, porque nenhum deles ocorre por acaso. Todo e qualquer acontecimento ao nosso redor, ele está para a nossa evolução. Tudo, em tudo tem uma lição. Então nós podemos passar pela vida de uma maneira meio neutra, ou nós nos decidimos em passar pela vida e fazendo bom uso, aprendendo o máximo que pudermos. E aí vem novamente a necessidade da meditação. Se pudermos iniciar a meditação pouco a pouco, mas tentarmos fazer o máximo possível, pelo menos chegarmos a uma vez por dia e fazer uma reflexão, avaliando o próprio comportamento, não avaliando o comportamento dos outros, não. Muitos de nós tentam entender por que o outro agiu daquela maneira. Estamos perdendo tempo. Nós temos que colocar o nosso pensamento em compreender por que nós agimos daquela maneira. E mais ainda, temos que elaborar dentro de nós como é que deveríamos ter agido, para que na próxima oportunidade que tivermos, passarmos então a agir de forma correta. Mas se ficarmos tentando entender por que o outro fez isto ou aquilo, nós continuaremos igual. Continuaremos iguais o que somos. Não evoluiremos. E se sofrermos, teremos a tendência a colocar as culpas no outro. Estaremos assim fugindo cada vez mais de nossa própria evolução. Jesus nos convida a fazermos a nossa ascensão espiritual. Nós precisamos criar em nós o que podemos chamar de força moral. Como? Somente através da prática, somente através da maneira como nós lidamos com os problemas e com as pessoas. Nós precisamos aprender a tolerar, a amar, a respeitar. Enfim, nós precisamos auxiliar para que ao nosso redor não ocorram disputas, dissensões, não ocorram brigas ou desentendimentos. Nós precisamos semear o bem ao nosso redor. Somente assim poderemos colher o bem. Então vamos aproveitar para olharmos para este tempo em que estamos vivendo com bons olhos. Porque ninguém morre em momento diferente do que Deus determina. Ninguém. Então, vamos elevar a nossa fé em Deus, compreendendo que tudo acontece para o nosso bem. E desta forma, poderemos elevar os níveis de paz dentro de nós. E a ansiedade já não é mais necessária, porque cada dia se torna um dia bem aproveitado e veremos que o tempo passará até mais rápido, porque necessitamos de tempo para elevar os nossos conhecimentos, que não é de uma forma rápida que nós podemos ler, que podemos estudar, não é rápido. Precisamos de tempo para isso e Deus está nos oportunizando. Precisamos olhar para o nosso próximo com amor, com respeito. Vamos aproveitar e olhar para o nosso próximo como um degrau, como um instrumento. E quanto maior a dificuldade que o outro nos apresentar, maior deverá ser o nosso esforço, porque maior será o nosso crescimento se conseguirmos agir conforme
Jesus ensinou. Nós vamos, assim, encerrando nosso encontro de hoje e no próximo continuaremos na pergunta seguinte deste capítulo 6, a lei de destruição. Até logo mais.